Esse episódio da Gregário Cycling é oferecido por Fazenda Santa Julieta Bio, alimentos orgânicos direto do produtor. A Cape Epic é a mais famosa ultramaratona de mountain bike do planeta. Por isso, reúne sempre alguns dos melhores ciclistas elite e também amadores do mundo inteiro que se desafiam por dias seguidos nas trilhas e estradões da África do Sul. Por lá, já passaram muitos brasileiros, como nosso ídolo Henrique Avancini, que esse ano não vai participar. No episódio dessa semana, a gente conta a história da prova a partir do ponto de vista de 4 convidados que vão competir o evento, que começa no próximo dia 20 de março. Começamos com Abraão Azevedo, um veterano que já venceu de tudo, inclusive a Cape Epic, em 5 situações. Ele conta sua visão da prova e como é fazer dupla com o campeão olímpico, o holandês Bart Brentjens. Convidamos também Rafael Campos, um super atleta dos esportes de aventura que há muitos anos trabalha como diretor de prova do Brasil Ride, a nossa bem-sucedida versão tupiniquim de uma stage race. Prestes a competir pela segunda vez na África do Sul, ele compara os 2 eventos. Completamos o programa com a dupla feminina Camila Franciose e Julia Eide. Elas vão participar pela primeira vez, mas possuem uma história interessante de pedal e conquistas, desde quando se conheceram lá atrás, torcendo pelos maridos. O episódio Cape Epic começa agora. O Gregário Cycling Podcast é apresentado por Ultra Coffee. Performe o seu melhor nos treinos, estudos e trabalho. Ciclovia do Rio Pinheiros, a ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Saiba mais sobre nossos parceiros na descrição desse podcast. Abraão Azevedo, muito bem-vindo ao Gregário Cycling. É um grande prazer ter você aqui com a gente. Prazer é meu, aí sempre a satisfação poder contar um pouco da minha experiência aí no mountain bike. Acho que a Vivi, aí o Nicolas César me conhece um pouco e sempre é uma satisfação aí poder falar com o pessoal aí. Abraão, se a gente for puxar a capivara aqui, a gente vai gastar todo o tempo do programa para falar tudo que você já ganhou. Eu e a Vivi te conhecemos, mas para quem não te conhece, da galera, em 30 segundos aí, 200 caracteres, quem é Abraão Azevedo? Ixi, é um cara que gosta muito aí do mountain bike, há 30 anos aí na praia, no mountain bike, né, na estrada. E assim, no momento que eu achei que eu ia parar de competir, foi assim, o melhor momento da minha carreira, que é o que eu vivo hoje, correndo mais ultramaratona, né? E assim, na época mais novo, fui campeão pan-americano, elite, fui campeão brasileiro de maratona, de elite. Então, fui bem versátil assim, ao longo da carreira. E nesses últimos anos, tenho me dedicado mais à maratona. Então, assim, fui 8 vezes campeão do Brasil Ride, sempre Master, né? 5 vezes campeão do Cape Epic, na categoria também. E campeão mundial Master também, em geral, assim. Um pouquinho, né, Nicolas? Deve ter uma prateleira bem pequena, assim, onde ele guarda algumas coisas, alguns feitos dele. Lembrando que esse episódio tem sempre a participação especial da Viviane Faveri, que é a nossa host do MTB Pass. Vivi, muito bem-vinda hoje para falar com um cara que eu já fiquei sabendo que não é o Abraão, não, é o patrão. Obrigada, Leandro, de me receber mais uma vez aqui na Gregário Cycling. Uma honra falar com o Abraão, dessa vez arrumadinhos, né? Porque acho que eu só encontrei com o Abraão pós-prova, naquela coisa de curtindo o pós ou na tensão do pré, né, Abraão? Sempre isso que é legal das provas de etapa, essa convivência que a gente tem com os outros atletas de outras partes do mundo. A gente teve muito contato nessas corridas. Sempre é bacana estar nesse convívio. Abraão, você comentou, a gente está falando um pouco aí da questão da vibe da ultramaratona, e você comentou que entrou na melhor parte da sua carreira quando você deixou de focar tanto no cross-country e fez essa transição para a ultramaratona. Explica um pouquinho melhor, um pouco, como foi essa transição, por quê melhor, assim, por que hoje você gosta mais disso? Eu acho que é um momento difícil para todo mundo, né? Você chegar assim, você vê que estão piorando e a idade está chegando.
eu acho que é um caminho mais natural, né? Não dá mais para correr na elite, está chegando ao final. E foi em 2010, o Mário Roma me convidou para correr a Brasil Ride. Eu nunca tinha tido experiência com ultramaratona, né? O nome que a gente conhecia antigamente era a Volta, né? Volta de mountain bike, então a Volta de Santa Catarina e tal. Apesar de ser um evento bem parecido, mas não eram tantos quilômetros e tantos dias. E é um momento assim que a performance não é o principal, né? Eu acho que o convívio com outro atleta, e esse aprendizado, esse intercâmbio com atletas de outros países, inclusive, traz um aprendizado maior fora da performance. E a performance entra aí mais como um estilo de vida, de pequenas coisas que vão te ajudar a ter qualidade de vida, sabe? Eu acho que isso que trouxe o meu maior encanto assim, nesse período agora. Ô, Abraão, quando a gente tem essa experiência, né? Você falou de quando era a Volta, agora é a ultramaratona. Volta, muitas vezes, era um evento elite, ou era um evento que participava só os melhores. As ultramaratonas abriram o leque para muitos amadores, né? Para muitos ciclistas de vários níveis. Como é que foi ver essa transformação e como é que você enxerga esse cenário onde os melhores estão ali competindo com uma galera que é entusiasta e é, de alguma forma, até mesmo consumidora das coisas que vocês utilizam, assim, das marcas que incentivam vocês, são também as marcas que esses caras consomem? Acho que foi bem lembrado. Acho que se você pegar as ultramaratonas aí ao redor do mundo, cerca de 10% das pessoas estão ali para competir. E os outros estão com um objetivo diferente, de completar. Ou, às vezes, o objetivo principal foi o caminho, não foi nem a prova em si, mas a preparação. Às vezes é tão importante quanto o evento, entendeu? De você dedicar seu tempo, de você perceber uma evolução na performance. Eu acho que isso aí é assim, o maior encanto desse pessoal, né? Sempre, às vezes, você encontra pessoas ali que já te admiram, você nem imagina que a pessoa se espera em você para evoluir, para se dedicar ao esporte. Então, é muito gratificante estar ali, apesar de ser a categoria, né? Tá correndo na categoria. Hoje eu estou Grandmaster, né? Não é nem Master mais. E você ainda ser um exemplo para alguém, né? Eu acho que incentivar pessoas e modificar o estilo de vida das pessoas, muitas vezes, para trazer as pessoas para esse mundo do esporte. Eu acho que tem amizades aí verdadeiras. Eu acho que o principal legado e conquista que eu consegui no esporte aí foram boas amizades e é o que a gente cultiva, né? Isso é muito legal que você comenta, foi uma coisa que eu percebi também quando as poucas provas que eu fui fazer de mountain bike e resgata isso. É muito legal a ultramaratona que você mistura o profissional que está ali para ganhar com a pessoa normal, o cara que se inscreve para fazer o Brasil Ride, para fazer um Cape Epic e está passando os mesmos perrengues ali, né? É verdade, eu acho que a ultramaratona trouxe esse contato próximo de você ver que as pessoas também passam por dificuldade, como qualquer outro atleta que está ali inscrito, e você vê que acaba assim pescando um pouco de como aquela pessoa pensa, como que ela passa pelas dificuldades, como que ela supera as dificuldades. Isso às vezes traz um aprendizado grande e aproxima muito as pessoas, né? E eu acho que também, principalmente para os atletas mais jovens, né, que estão começando, ver que é possível somar essas pequenas coisas e também chegar num bom resultado, sabe? Eu acho que o Mário Roma contribuiu para a gente aqui no Brasil, trazendo essa prova, convidando atletas de fora e as pessoas tendo essa oportunidade desse convívio, sabe? Eu acho que isso aí contribuiu bastante. Ô, Abraão, quando o Bugarelli esteve aqui no Gregário, lá no comecinho, ele contou o quanto que ele se tornou o cara tricampeão do Letap, muito mais reconhecido do que o cara que tinha sido campeão brasileiro de estrada na elite. Você, como pentacampeão do Cape Epic e também como multicampeão do Brasil Ride, percebe uma diferença do Abraão campeão na elite do XCO ou não? Você acha que essa história é acumulada? Assim, o Abraão que tinha aquele reconhecimento lá é o mesmo que tem esse reconhecimento hoje também? Eu concordo contigo. Eu acho que eu pude perceber bem isso na última etapa do Brasil Ride, quando a gente furou pneu em 2019. Furou pneu, não, desculpe. O Fini teve um problema mecânico a 1 quilômetro da largada, logo após a largada, aí o Baixa optou por dar a roda dele, que estava boa, para o Fini, e a gente ficou ali com dificuldade, que demorou cerca de 20 minutos para sanar aquele problema, e a gente voltar para a prova. A gente estava com uma diferença bem confortável para o segundo lugar da Master, então a gente seguiu ali, entendeu? E aí a gente saiu lá atrás, quando a gente pegou a bicicleta, subiu e começou, o último atleta da prova.
E a gente foi passando todo mundo, cara. E aí as pessoas falavam, abre, Abraão, abre. Então o nego nem viu o Bart ali, sabe? Eu queria falar, eu queria agora falar que eu lembro disso. Vocês me passaram, eu e a Tânia, no final da etapa. Foi incrível. Vocês estavam numa assim, busca ali, vocês recuperaram muito bem. Pois é, a gente tem uma dimensão assim que eu nem imaginava, sabe? Assim, de ver que tantas pessoas torcendo para a gente, incentivando e considerando a importância de a gente tentar fazer ali um bom resultado, sabe? Então foi assim uma surpresa para mim, assim, gratificante ter esse reconhecimento nessa dificuldade, sabe? Aproveitando esse gancho de, apesar de estar competindo não é nem Master, é o Grandmaster, não significa que você não tá forte, né? E você comenta que a gente vai ganhando idade, os números vão mudando, não é mais a mesma aquela coisa. E aí você migrou para maratona e aí viu um outro universo se abrir. Mas já aconteceu de você, nesse universo da maratona, pela sua bagagem e grande força física, ganhar dos mais novos do XCO? Já aconteceu, mas está cada ano mais raro isso ocorrer, sabe? É difícil, assim. Eu não sei quem me acompanhou assim, mais próximo. De 2018 para cá, eu tive um problema na coluna, isso limitou demais. Então, assim, os números que já estavam descendo, eles tiveram uma piora significativa, sabe? Ano passado eu fiz uma cirurgia e agora estou tentando retomar. Essas últimas 2 semanas eu senti uma boa evolução, assim, sabe? Mas, assim, nas provas locais aqui eu ainda consigo ali, eventualmente, quando eu percebo que estou um pouco melhor, correr na elite e chegar bem. Mas no nível nacional, assim, é impensável tentar chegar bem, sabe? Assim, tecnicamente e na força física também não dá mais para tentar colocar assim, eu gosto sempre de colocar número, para você ter uma ideia, no FTP eu tenho 58 quilos, entre 57 e 58. No FTP já foi 320, hoje é em 270, então 20% quase, né? Então, você é um atleta mais jovem, vai com certeza ter uma vantagem muito grande, né? Ô, Abraão, assim como a prova que você vai correr no final do mês, lá no Cape, a partir do dia 20, o Bart é seu parceiro, é uma prova que se faz em duplas, né? Como é que é essa experiência de correr com um campeão olímpico ao seu lado e a intimidade que vocês vão ganhando à medida que acumulam quilômetros juntos? Assim, a gente vai se conhecendo, né, cara, e confiando um pouco mais em cada um. Já correu mais de 100 largadas juntos, né, então é bastante tempo. Eu gosto sempre de comentar, assim, a segunda vez que eu fui largar em 2015, fui largar com o Bart, aí ele falou, ele já estava largando pela 8ª vez a prova, e eu era o único atleta que repetia a dupla na prova, sabe? Aí eu fiquei meio pensativo assim, falei, pô, mas isso é uma coisa boa ou ruim? Você tá pior. Realmente eu tô merecendo estar aqui, entendeu? Aí ele riu assim um pouco, falou, não, isso aí tá funcionando. É uma dupla estranha, mas que funciona. Um cara alto, que anda mais no plano, e um cara menor, então, assim, é uma estranha combinação, mas funciona bem, sabe? Ô, Abraão, tem um ditado que diz que intimidade é uma... Qual que é o maior desafio de ser parceiro e ser íntimo, não só de um cara que é campeão, mas também de outro idioma, de outra cultura? Onde que está o seu maior desafio nessa rotina? Assim, eu acho que é entender o parceiro, né? Você entender e saber qual a necessidade. A gente conversa mais antes da prova do que durante a prova, sabe? A gente conversa um pouco e traça uma estratégia e os objetivos e tenta ali alcançar. E durante a prova as coisas não são muito faladas assim. Mas sempre, um dia, eu me lembro assim, de um dia que a gente tinha tomado, assim, estava um gap muito apertado, a gente estava liderando ainda, mas tinha várias duplas na massa que estavam muito próximas. E já na primeira subida ele forçou um pouco o ritmo, na subida mais técnica. Eu fiquei meio na dúvida se eu saltava nele ou não. Eu estava com um grupo aí, um time australiano, e acho que um espanhol estava próximo. Eu fiquei meio na dúvida, salto, não salto, porque estava um ritmo já meio apertado. Eu saltei, mas já meio justo. Aí falei para ele, pô, não está cedo? Ele falou, não é cedo. Tipo assim, se os caras deixaram abrir, a gente tinha 80 quilômetros pela frente, uma etapa dura, e fomos embora e conseguimos abrir um gap considerável, sabe? Assim, é um atleta que sempre acredita, sabe? Se o cara... Ele falou, se você quer botar vantagem, se você quer realmente fazer diferença, você não pode duvidar, entendeu? Acho que é uma experiência muito positiva estar com um atleta do nível dele, que já venceu a Olimpíada. Então, eu acho que
eu, quando mais novo, corria na elite, não tive tantas oportunidades de estar competindo no Copa do Mundo, de maneira realmente competitiva, né? De você ir, correr várias provas e tal, e tal ali. Então, eu ter essa experiência, para mim, é um pouco de falar assim... É um intercâmbio, né? É um intercâmbio e é uma maneira de ter esse contato que eu acho que eu fiquei devendo para mim mesmo, sabe? De conhecer como seria, como uma pessoa pensa quem vence nível mundial, sabe? Abraão, aproveitando o gancho de intercâmbio e isso, a temática central do programa aqui é o Cape Epic, claro. E você já correu N Cape Epics, provas na Espanha, provas por toda a Europa, também no segmento de ultramaratona. Como que é o Cape? E comparando em nível de dificuldade mesmo, com outras provas que o pessoal encara aí no Brasil e isso tudo. Assim, é uma prova que não é uma prova cara, investimento alto para quem gosta realmente de mountain bike, porque são 8 dias, cara, de muita trilha, as trilhas são muito bem preparadas, então o abastecimento realmente funciona, tudo assim, é uma prova que do melhor nível, assim, tanto de para resultado é uma prova difícil, mas ela te oferece uma estrutura boa, trilhas maravilhosas, um lugar bonito. Em março o clima é muito favorável, né? Assim, geralmente é mais seco, eu gosto de correr no seco, e às vezes pega um pouco de frio, pode pegar a lama, mas é mais raro. E, então é um sonho, cara, do mountain bike aí, poder correr essa prova, sabe? Para mim, eu me sinto como uma criança aí no playground correndo essa prova, sabe? Como que ela compara em relação a outras provas como o próprio Brasil Ride, Andalucia, no estilo das etapas, né? É uma prova assim que ela é técnica o tempo todo, mas salvo algumas etapas em algumas edições, não é a prova, não tem locais extremamente técnicos e perigosos como você pode ter em outros eventos, sabe? Então, assim, sempre tem uma etapa com subida longa, como você comentou aí, mas a África, assim, são planície e montanhas, mesclado, né? Sempre tem trechos um pouco mais rolados, assim, mesmo em trilha, tem uma média horária um pouco maior, entendeu? O Brasil Ride é uma prova também muito legal, assim, mas já tem percentualmente mais estrada que o Epic, sabe? O Epic, cada ano, tem menos estrada. Eu acho que deve ter hoje cerca de 10% a estrada, a maioria é trilha. Técnico mesmo, então. Como seria assim, um paralelo com o Brasil Ride Espinhaço, entendeu? Eu não pude correr ano passado, mas pelo que eu conversei com os alunos, assim, pude perceber, muita trilha. Você precisa todo dia o tempo todo, estar muito focado na prova, tem curva, a calibragem do equipamento, a regulagem do equipamento também está muito atento, está sempre ajustado. E é curioso, assim, que a gente sai com a temperatura bem baixa, geralmente entre 15 e 20 graus no máximo, e às vezes tem dia que chega a 40, então é uma variação de temperatura grande. Você regula o equipamento e sabendo dessa variação já, sabe? Porque muda bastante, né? Você sai com a calibragem do pneu, ele vai sofrer alteração. E como que você prepara para isso no Brasil, cara? Vamos dizer, essas semanas de preparação prévia ao Cape, de treino, são condições que são difíceis de replicar no Brasil, né? Mas assim, rodo bastante a preparação mais de mountain bike, mas eu faço volume uma vez por semana, cara, não faço muito volume, eu foco mais em FTP e VO2, sabe? Para correr a prova, mais intervalado, porque na prova acaba que você vai andar um pouquinho abaixo disso, então a fadiga não vai vir tão grave. Eu acho que é um erro. Legal assim, isso. Eu acho que é um erro de muitas pessoas na preparação, preocupar muito com a quilometragem e pouco com VO2 e FTP, sabe? Eu acho e desgasta menos também, né? Sim, porque assim, acaba que o treino longo, ele gera um cansaço mental, né? Se você ficar rodando, acaba que inevitavelmente no final do treino você vai sentir um pouco de dor, isso vai acumulando um cansaço que não é muito bom, sabe? Eu acho que principalmente quem é mais velho deve focar mais no FTP e em VO2 do que em volume. Menos horas de bike, então, né? Mais horas se recuperando, talvez, e fazendo o que agrega. Principalmente nesse período final aí de taper, né? Que seria agora as últimas 4 semanas, focar mais nisso, entendeu? Você faz alguma coisa fora da bike, Abraão? Sim, tem feito sempre academia, pilates, alongamento, massagem, né? Sempre natação também, tem me ajudado. Até outro dia, meu pai ele olhou para mim assim, que tira a camisa para fazer o tratamento, né? Ele falou, nossa, você tá forte. Eu falei, nossa, eu tô forte demais.
Como diz um amigo meu, físico de jogador de baralho. Físico de jogador de baralho. Muito bom. Abraão, tem alguma história de Cape Epic especial, além dessa convivência com o Bart, em todas essas idas para lá? Um atleta assim, que marcou muito para mim é o Udo Bolt. Eu não sei se o pessoal conhece, é um alemão, corria pela Telecom, era o principal batedor do Uric quando ele venceu o Tour. Corri em 2013, estava assim, numa disputa muito grande, eu e o Nico, com a dupla, o Caster Bressen e o Udo Bolt, e na etapa mais longa, essa etapa era uns 140 quilômetros, muita estrada, o que não me favorecia nem um pouco, e na última subida, cara, não aguentei, quase apaguei, assim, do teto preto. A gente estava com eles, um gap bom já para o terceiro lugar. Eu não, assim, foi por mim que a gente não seguiu com eles, sabe? Na descida, depois do outro dia, a gente conseguiu tirar um pouco, do mesmo dia, depois que passou essa subida. Aí o Nico, que era meu parceiro, ficou muito chateado, me criticou muito pelo corrido e tal. E à noite, no pódio, ele recebeu um vinho, né, que seria a premiação da etapa, mais troféu, e ele me ofereceu o vinho, cara, e para mim foi muito marcante, assim, até me emocionando um pouco falando, eu percebi que você realmente mereceu vencer a etapa e tal, e até me emocionando falando da história, porque, assim, um reconhecimento que eu nunca tive do meu próprio parceiro, entendeu? E aí acabou que a gente venceu o Cape Epic mais outros dias, as outras etapas, e conseguimos vencer, mas foi assim, eu cheguei à etapa, chorei bastante por ter essa dificuldade aí, sabe? Ele falou assim, você se alimentou mal, você não tinha glicogênio mais, açúcar no teu sangue, e por isso você não suportou o ritmo. E aí depois a gente conseguiu vencer. Então é um cara que, assim, muito... Já corri com ele outras vezes, ele sempre muito... O respeito que as pessoas têm pelas pessoas que estão ali fazendo o seu melhor, sabe? Eu acho que isso não tem preço. Você tá ali, eu acho que isso aí, para mim, foi uma pessoa, assim, que mais marcou para mim no ciclismo, foi ele. Que demais essa história, incrível. Eu acho que o importante é a gente ter um aprendizado ali, de você aprender alguma coisa além da etapa, né? Você subir um degrau ali no teu aprendizado, na sua experiência, eu acho que é o maior legado que a ultramaratona pode deixar. E a dupla, a questão de ser dupla, sempre é um complicador a mais que favorece essa experiência, sabe? Favorece para o bem ou para o mal, né? É verdade. Favorece a experiência, né? Exatamente. Como que um cara que já ganhou tanto quanto você se motiva para ganhar de novo? Como é que é a sua busca? Na verdade, assim, parece alguém pensar que é despesa, mas não é, cara. Eu não vou lá para vencer, entendeu? Eu vou lá para ter uma boa experiência, para ter uma boa semana. O resultado ele é uma consequência da semana, entendeu? Eu posso ir lá e ter um aprendizado, como foi na última edição que a gente correu na Master, prova incrível, saí de lá super satisfeito de ter feito terceiro lugar. Então, assim, eu não vou só para vencer. Eu acho que é muito mais importante do que vencer é ter uma boa semana. Você vai lá e ter bons momentos. Eu acho que, fundamentalmente, a vida é feita de momentos. E a vitória, não subir no pódio, não é tão gratificante uma semana inteira satisfatória, sabe? Eu estou mais pelo dia a dia, pela boa experiência, do que para parecer que foi, sabe? Conheça os produtos Gregário, itens de qualidade com a nossa identidade. A caramanhola preferida do pelotão com a nossa cara. Conheça a Fly Elite, edição especial Gregário. O link está na descrição desse podcast. Abraão Azevedo é uma das lendas do esporte brasileiro e é uma honra ter ele aqui com a gente. A gente fica na torcida por mais uma participação dele no Cape Epic. Agora a gente conversa com Rafael Campos. Ele conta a experiência dele de ciclista no Cape Epic e de diretor de prova aqui na Brasil Ride. Se liga! Rafa Campos, muito bem-vindo ao Gregário Cycling. É um grande prazer ter você aqui com a gente. Obrigado pelo convite. Para mim é um grande prazer também participar desse bate-papo aqui com vocês. Incrível estar aqui com o Rafa Campos, que é uma referência para mim desde que eu comecei, né? Ele não só é o diretor da Brasil Ride, como é o maior corredor de aventura que o Brasil tem, um grande navegador. Aprendi muito já com o Rafa.
Pois é, Rafa, essa é uma característica sua, né? Uma polivalência, né? A sensação de que você está em vários lugares ao mesmo tempo. É uma experiência curiosa, né? Você tem uma bagagem muito grande de corrida de aventura mesmo, inclusive você faz treinamentos, oferece esse tipo de experiência. O mountain bike faz parte do mundo da corrida de aventura e com o tempo ele também se tornou um caminho para o seu trabalho como diretor de prova, né? Exato. Na minha origem, aquilo que eu tenho expertise é, de fato, as corridas de aventura. Faz mais de 20 parei de contar, 22, 23 anos que eu comecei eu participo de corrida de aventura no Brasil e pelo mundo. Tive a honra de ter uma equipe vitoriosa, né? Então a gente venceu várias provas internacionais no Brasil, como o Ecomotion, como o Expedição Mata Atlântica. A gente participou de alguns campeonatos mundiais. Mas nas corridas de aventura a gente brinca que é como um pato, né? Um pato ele faz todas as modalidades, não é especialista em nenhuma, mas consegue se dar bem em todas. Então tem que pedalar razoavelmente, tem que correr razoavelmente, tem que remar razoavelmente. E aí o corredor de aventura acaba utilizando os esportes específicos, mountain bike, corrida de montanha, canoagem, para treinar, para ficar bem para as corridas de aventura. E aí foi nesse meio termo aí que eu acabei me aproximando cada vez mais do mountain bike, e quando foi surgir o Brasil Ride no Brasil, que o Mário Roma me convidou para fazer parte da equipe dele de estruturação da prova. E aí essa característica polivalente ajudou na organização do evento. Ah, sim, desbravar novos roteiros, descobrir lugares onde pode passar de bicicleta ou empurrando, que se fosse, é uma especialidade que você já tinha na manga, né? E eu até acrescentaria uma coisa nisso daí, Leandro, a resiliência de passar por uma prova de etapas sendo diretor de prova e lidando com todos os imprevistos, dormindo pouco, comendo o que tem, o que dá. Eu acho que tinha que ser uma pessoa com o perfil do Rafa mesmo para dar conta. Dá para comparar, Rafa? Ah, sim, dá. É bem isso que a Vivi falou, né? Porque uma coisa é a prova de um dia, ou 2, 3 etapas, mas um evento de 7 dias, como acaba sendo o Brasil Ride, é muito desgastante para os atletas, mas para quem está envolvido ali na organização, que tem que lidar diretamente com privação de sono, tomar decisão em ambiente de muita pressão, lidar com muitas variáveis outdoor. Então, essa bagagem eu fui adquirindo nas corridas de aventura e que me ajuda muito a saber lidar bem no momento de uma Brasil Ride. E ainda assim, já tiveram várias situações daquela, puta, mas o que eu estou fazendo aqui? É a última vez que eu me meto numa dessas, por exemplo, uma das etapas da Brasil Ride, em que geralmente eu acompanho toda a etapa, né, até o último atleta chegar, porque fico gerenciando o que acontece na prova, inclusive a parte de segurança e resgate. E aí, quando eu já chego junto dos últimos, já preparo ali para fazer o briefing para a etapa seguinte. E numa das etapas, da segunda para a terceira etapa, foi um dia que choveu muito, mas muito lá na Bahia, em Guaratinga. E o pessoal que faz a marcação do percurso, a sinalização, né? Antes de eu fazer o briefing, eu sempre converso com eles para ver se teve alguma alteração, alguma coisa, problema que a gente não havia previsto anteriormente. O pessoal que faz a marcação do percurso não tinha conseguido nem retornar para a base. Eles estavam sem sinal, estavam atolados, com os veículos 4x4 atolados. Ou seja, um local onde seria etapa do dia seguinte, o pessoal de carro 4x4 estava atolado e perdido. Então, o dia seguinte seria uma catástrofe, né? Não tem como largar a prova se os veículos estão passando. Imagina as bikes, a equipe de resgate, os veículos de hidratação. E a gente não tinha um plano B, né, para essa etapa. Porque não é assim, você tem que ter sempre um plano B. Mas não dá para uma prova de 7 etapas, você sempre ter vários percursos, plano B. Não é coisa que você faz de um dia para o outro. E aí a gente decidiu, assim, não conseguia tomar decisão naquela hora, então falamos para os atletas, a largada amanhã seria às 7h30, vamos fazer o seguinte, a largada fica sendo para as 9 horas, e 7h30 a gente faz um briefing do que vai ser a etapa de amanhã. E aí eu passei aquela madrugada, tudo em cima do mapa de arquivos, tentando ver o que a gente tinha, o que dava para naquela madrugada ajustar para fazer uma etapa para que a prova acontecesse, mantendo a competitividade, mantendo a segurança do atleta, mantendo o controle da prova, mantendo um grau de competitividade que não prejudicasse um ou favorecesse outros. E foi uma daquelas situações de... E testando seu físico, testando o seu limite ali para aguentar uma emoção dessa. Rafa, e não bastasse isso, você tem ainda a coragem e a ousadia de encarar um Cape Epic, que você foi já recentemente, vai agora de novo, não sei nem que dia que você viaja já, para a prova que acontece dia 20, a partir do dia 20 na África do Sul, né? De onde veio essa
iniciativa de encarar o Cape Epic? É a referência, né? Uma prova que tem mais anos, é semelhante, é o que os atletas sempre acabam comparando, né? Brasil Ride com o Cape Epic. Então, para mim, era sempre um sonho poder participar. Primeiro, para realmente viver essa experiência também, né, de vários dias seguidos, 8 dias, etapas longas, você passa o dia inteiro pedalando, chega moído, dia seguinte tem que se recuperar e voltar, enfim. Essa experiência num local diferente, num país diferente, eu gosto de explorar novos locais. Então, eu gosto da experiência da competição, mas também acaba me servindo como benchmark, né, como observar o que tem na prova, como é que é essa experiência do atleta em si, para que eu consiga até aplicar no Brasil Ride, né? Situações que a gente vê que, puta, isso é legal, esse tipo de experiência é um perrengue, mas depois é bom, vamos colocar lá também. Eu tinha certeza que o multiesportista tinha vontade de fazer o Cape Epic, mas o diretor de prova também tinha essa vontade para entender, né? O Mário faz uma brincadeira que ele compara o Cape Epic com o Tour e o Brasil Ride com o Giro, né? Porque o Tour ainda é o evento de estrada mais pomposo e mais valioso, né, para as principais equipes e tudo mais, e o Giro muitas vezes é mais divertido e em vários momentos é mais bonito e mais emocionante. Você fazendo as duas provas, e o Mário fez várias vezes também, né, você consegue compartilhar essa impressão dele com a gente? Sim. As características geográficas, elas são completamente diferentes. Então, tem alguns pontos em que as provas se assemelham, né, na sua dificuldade como um todo, no acampamento, naquela coisa de você estar num local selvagem, mas tem algumas características que são inerentes e são diferentes em virtude da característica geográfica mesmo. Então, lá no Cape Epic, é um tipo de terreno, um tipo de geografia, um tipo de clima, um tipo até de pistas e trilhas que eles têm lá, que é completamente diferente do que a gente tem aqui na Bahia. Eu diria assim, na parte de estrutura também de prova, tem algumas coisas que eles são muito boas e que realmente tem fornecedores ali na África do Sul muito bons para isso, e que a gente tenta traduzir para o Brasil, né, levar para o Brasil e falar, não, isso não tem cultura, não tem esse tipo de material no Brasil. Mas que aqui no Brasil a gente também consegue fazer algumas coisas que, putz, lá eles ainda não conseguiram fazer tão bem ou que encante tanto quanto aqui. Acho que eu ainda não fiz a Cape Epic, sou louca para fazer, mas acompanhando e tendo vários amigos que já foram, um dos detalhes que eu vi é que lá é mais fácil montar ter um motorhome ali como base de apoio. E na Bahia isso é um pouquinho mais complexo, né? Exato. Esse é um bom exemplo, né? Lá você pode ficar acampado, ou você pode contratar um motorhome que tem uma área para você colocar os motorhomes. Só que lá, assim como nos Estados Unidos, se você quiser alugar um motorhome, tem várias locadoras de motorhome. Agora, no Brasil, se você tentar alugar um motorhome, você vai achar 5, 6, e dependendo da data, se você conseguir 5 para a época do Brasil Ride, é impossível no Brasil. Mas a estrutura geográfica, lá no Brasil Ride, a gente sai realmente de Arraial da Ajuda, que está na costa, da beira do mar, cidade super cosmopolitana, e a gente vai pedalar de 130 quilômetros para chegar em Guaratinga, que é um local isolado, no sertão, que a estrada para chegar até lá é ruim, que não existe alternativa a não ser você ficar no acampamento. Não existe uma pousadinha lá, não existe uma casinha para isso. O acesso, por exemplo, é ruim para chegar até lá, mas que a gente quis privilegiar um local que tivesse assim, um visual incrível. Você chega lá, é rodeado de montanhas, de pedras, como se fosse a Pão de Açúcar lá do Rio de Janeiro. Então, são vários desses daí. Então, aquele local que a gente queria ver, dar essa sensação para o atleta, né? De acampar no local, quando ele sai da barraca, olha 360 graus e fala, uau, onde que eu estou? Ali na África, tem locais assim, mas que está do ladinho de uma estrada asfaltada. Então, ele vê o percurso lá, ele roda, quando for ver, está no local, assim, que você quiser fugir dali, você já está no asfalto e com uma estrutura de uma cidade do lado, né? Uma outra característica que eu notei ali no Cape Epic é a região onde acontece a prova, é uma região que tem muitas vinícolas, mas muitas vinícolas, que são turísticas, e uma das formas das vinícolas se diferenciarem umas das outras é de criarem um bike park. Então, já lá estão as barreiras. Você falar, para você decidir, vou para A ou vou para B, aquela ali tem um bike park, então vou lá para conhecer, que aproveitando dar uma pedaladinha também, eu gosto de um local bacana e tudo mais. Então, as vinícolas acabam tendo o seu bike park, e para se diferenciarem, querem fazer um bike park uma melhor do que a outra. E como a prova acontece nessa região, é interessante para que o bike park da vinícola faça parte do Cape Epic.
Promoção para vinícola, né? Exatamente, a promoção deles, aqui na nossa vinícola faz parte do percurso do QPF, então os proprietários eles investem realmente no bike park, então tem alguns trechos da prova que são muito divertidos, porque tem uma etapa que você passa por 3 bike parks diferentes, você está de um, pega o estradão, de repente emenda no outro e emenda no outro, então são percursos já feitos à mão, porque estão em áreas particulares que faz parte da cultura de lá. No Brasil tem quantos bike parks? Campos, tem 3, mas fora Sim. isso, né? Mas é uma evolução, não é, Rafael? Da comunidade entrar e perceber o quanto que isso é. É óbvio que não sei como é, aonde a Bahia, onde ali a região encontraria o retorno, mas é uma questão evolutiva mesmo, né? Assim, de oportunidade da comunidade de crescer em torno dessa prova, né? Sim, tanto é, e é uma das coisas, é uma bandeira que o Mário levanta muito, que é do legado do Brasil Ride, que é de preparar as regiões, as cidades, quando nós vamos fazer, e aí eu digo não só Bahia, mas onde fazemos provas em etapas menores, mas é com o intuito de promover as cidades também, é de um legado de preparar a cidade ou a região para esse tipo de turismo do mountain bike. E a própria Chapada Diamantina é um case disso, né? Se a gente for pegar, o Brasil Ride começou na Chapada Diamantina em 2010. Até então a Chapada Diamantina era um local para fazer trekking, você nunca falava em alguém pedalar na Chapada Diamantina, onde a maior parte do público era o quê? Mochileiro que ia lá, não ficava pousado e acampava, e fazia a fuleira e ia embora, deixava um pouco os recursos lá. Depois que o Brasil Ride ficou por 6 anos lá, assim, a partir do 3º ano, começou a surgir uma oficina mecânica, agência de turismo específica em mountain bike, atletas irem morarem lá ou passarem temporadas lá, enfim, começou a se formar a cultura do mountain bike na Chapada Diamantina. Hoje tem algumas provas que acontecem lá todo ano na Chapada, a prova já não está mais, o Brasil Ride não está mais lá, mas ele deixou esse legado da cultura da bike. Uhum. Legal, é legal isso. É incrível, porque a gente é convidado para ir para a corrida de Mucugê, a maratona de Mucugê, por exemplo, e é algo que nasceu nesse meio do caminho, né? A primeira vez que eu fui para Brasil Ride não tinha. A última vez que eu fui lá para a Chapada Diamantina era outra chapada. E é muito louco isso. Só na formação do local, mas do pessoal, né? O Tom, o menino que organiza, era o menino que estava com a gente, ajudando o Brasil Ride, aprendendo, e aí vendo como é que fazia, e aí ele se juntou com outro, e aí foram tendo outras provas também por lá. E para a cidade também é bom, porque o público da bike é que vai lá agora para passar uma semana lá, mas ele fica numa pousada, ele também gosta de comer bem, então ele acaba deixando mais recursos, mais dinheiro ali na cidade. A economia da cidade acaba girando melhor do que simplesmente aquele que ia para acampar, mas que nem ficava hospedado, né? Passou barraca nas costas e não deixava recurso nenhum na cidade. Ô, Rafa, uma coisa que a gente fez a comparação Tour e Giro aqui, existem provas para amadores que reproduzem uma etapa do Tour, que reproduzem uma etapa do Giro, virou uma marca que veio ao Brasil, né? Tanto um quanto o outro. Agora, no Cape Epic, no Brasil Ride, os caras correm juntos, não na roda, porque a elite vai embora, mas você está ali no mesmo ambiente, você está no mesmo cenário, percorrendo nos mesmos dias com os melhores do mundo. Como é que é essa experiência? E aí eu pergunto a sua como ciclista, como mountain biker, de estar numa prova que está o Nino, que está uma galera que é top. Putz, essa experiência é demais, e aí é um dos pontos que eu vejo o Brasil Ride ter uma grande uma vantagem em relação ao Cape Epic. Uma, porque assim, no Brasil Ride a gente limita o número de participantes, são 500 atletas, né? Não adianta vamos aumentar para 600, 800, 1.000, como no Cape Epic. O Cape Epic, esse ano, em virtude da pandemia, está reduzido, mas eram mais de 1.300 atletas e com lista de espera. Só que no Cape Epic, quando eu fui participar, o Avancini estava participando, eu não conseguia cruzar ele. Cruzava o Rui, o pai dele, mas ele era impossível. Ver o Nino Schutter, os outros, então, eram impossíveis. Por quê? O atleta fez a sua prova, acabou a bateria primeiro, vai para o seu motorhome, some, no dia seguinte larga cedinho, você não vê mais ele. No Brasil Ride, por ser uma quantidade menor, tem essa questão do acampamento, estão todos juntos, então a gente está na fila do banheiro, você está escovando o dente do lado do seu ídolo ali, ou na hora do jantar, está todo mundo junto, mas com uma quantidade menor comparado com o Cape Epic, todos vão se sentar juntos. Então é normal um iniciante estar junto do campeão mundial, do campeão olímpico, né? Começa a conversar com o cara, e aí como é que você foi hoje?
a gente quase que pegou o corte, mas passou bem. E o outro responde, não, a gente foi bem, a gente foi os líderes do American Man, né? Os melhores do Brasil. Os caras, como assim? Mas vocês são os melhores do Brasil na etapa de hoje? Então eu ouço esse tipo de relato e é super comum ali na Brasil Ride, né? Esse convívio no acampamento com os nossos ídolos ou com os atletas profissionais. O Nicolas mesmo faz uma brincadeira boa com essa, porque ele fala assim, um amador chega para um profissional e fala assim, você fez essa etapa em 4 horas? Nossa, que impressionante. Aí o profissional fala, você fez essa etapa em 10 horas? Isso é muito impressionante. E é o que eu diria que é o que faz mudar a vida da pessoa quando participa de uma prova dessas. É impossível você sair de uma prova de etapas como a Cape Epic e a Brasil Ride sendo a mesma pessoa, porque é tanta coisa ali que te impacta e faz você mudar, ter novas referências, é uma imersão, é uma experiência de uma vida inteira diluída não, concentrada em 7 dias. É muito transformador. Isso é muito intenso, né? São muitas emoções vividas em tão pouco tempo. Então, quando acaba aquela semana, nossa, parece que isso daqui foi um mês inteiro. Mas é muita emoção, você vai para o céu, vai para o inferno, vai para o céu, vai para o inferno, conhece muitas pessoas, muitas situações diferentes, que tudo termina. Quem nunca participou é difícil de entender isso, mas quem participa uma vez realmente é transformador. Leandro, ouvindo o Rafa falar, eu não consigo não lembrar de momentos especiais que eu passei. Um deles é para falar sobre o poder que tem esse estímulo que o Rafael, como diretor de prova, dá aos atletas, tá? Então, em 2012, que foi a minha primeira participação na Brasil Ride, foi meu primeiro ano andando de mountain bike, fazendo corridas de mountain bike, e já comecei assim com esse grande desafio. Era o final da etapa de retorno a Mucugê, um trecho, um falso plano com muito areião antes de pegar o tal do asfalto para chegar em Mucugê. Ou seja, a gente estava destruído, muito cansado, era uma etapa de muitas horas, assim, sei lá, 6, 7 horas de pedal. E o Rafa passou por mim, pela minha dupla, o Xuxa no caminhão de apoio, no carro de apoio, e você falou, vamos, Vivi, nossa, vocês estão muito bem, que bacana, assim, você torceu por mim, né, e falando meu nome, e falando, assim, eu ali achando que tava game over já, né, e você deu aquela motivação, aquela motivada extra. Eu lembro que a gente conseguiu alcançar um pelotão no asfalto e terminamos no sprint final. E a segunda memória que eu tive, que é mais recente, foi da Brasil Ride 2019, foi quando eu cheguei no acampamento de Guaratinga e a sua filha, a Manu, tinha feito um desenho com o meu nome, pintado, todo lindo, tava escrito Vivi. E aí quando eu cheguei, cruzei a linha de chegada, tava aquela menina jovem sendo inspirada por nós, com o meu nome escrito. E foi tão emocionante aquilo. Eu falei, cara, eu tenho a obrigação de fazer isso bem feito, de passar uma boa mensagem, né, através do esporte, através dos meus resultados no esporte, porque olha essa pessoa aqui torcendo por mim, sabe? Então é incrível como essa torcida na intensidade de uma corrida de etapas faz a diferença. É bom, assim, é muito bom, né, ter esses feedbacks, né, porque é o que mantém eu ali quando estou no meio da prova, gerenciando a prova como um todo, mas podendo dar esse estímulozinho mínimo, e é uma das coisas até que eu oriento muito os staffs nossos, né? Gente, vocês têm que conseguir botar o pessoal para frente, não é botar para frente os primeiros. Os primeiros todo mundo está batendo palma para eles. Aquele que está vindo lá atrás é o que está mais ferrado, esse que faz diferença. E a gente recebe muito esse feedback, pô, os staffs são demais, o pessoal da hidratação tal, lá eles são incríveis, a gente estava por último, não sei o quê. E isso é uma das coisas que eu acabo aprendendo estando do outro lado também, né? Quando eu vou participar de um Cape Epic, um momento que eu estou ferrado, estrupiado também, que também tem a criancinha ou alguém gritando seu nome ali, putz, eu marco isso, putz, isso é importante, a gente tem que usar no Brasil Ride. Agora, Rafael, qual que é a sua expectativa? O que está na tua cabeça agora, prestes a embarcar para a prova? Qual que é a sua expectativa? O que você espera voltar de lá? Vivi fala que sempre transforma.
Qual que é a sua expectativa para mais esse KPF? Assim, pela característica que eu estou indo, né? Estou indo com mais 3 duplas, 8 pessoas, que é para a gente terminar junto. Então, primeiro que vai ser assim, uma grande equipe que vão ter muitos problemas e que a gente vai se divertir com esses problemas. O problema é que um vai ficar mais fraco, vai ter problema mecânico, mas eu vou com o intuito de me divertir muito com a prova, mas também a expectativa de aprender mais, né? De oxigenar mais, né? De sentir a experiência como um todo para ver quais são esses ingredientes, né, experiências que a gente consegue aplicar também nas provas aqui no Brasil. O Rafa está indo correr com uma equipe de amadores, né? Apesar de todos serem profissionais do sofrimento. E a gente viu uma mudança no Estatuto da UCI, que as provas de ultramaratona não pontuam mais para o ranking do XCO, do Cross Country Olímpico. E o que isso mudou? Que antes os atletas que buscavam pontuações para a vaga olímpica, essas coisas, faziam as ultramaratonas. E agora eles não precisam mais, não tem mais essa obrigação de fazer ultramaratonas porque não pontua mais. E aí eu tava curiosa, eu falei, o que vai acontecer em 2022? Será que a galera vai continuar correndo, os profissionais vão continuar correndo? E a gente tá vendo uma Cape Epic cheia de campeões mundiais. Exato, né? Antes assim, era muito bom para eles, porque eram 8 etapas de prova, cada etapa pontuava como se fosse uma única prova. Então, em 8 dias, eles corriam 8 provas, né? Então, conseguiam uma pontuação boa, indo bem. Isso realmente, tirar essa pontuação foi ruim. A gente pensou, pensamos aqui da mesma forma, o que vai acontecer com os profissionais? Mas é bem isso, ali é um bom teste, né? Um bom treino, um treino de luxo para o início da temporada. Além de que a visibilidade, pelo menos o retorno que eles conseguem dar para suas marcas em si, é bastante grande. Então, e por isso acho que vai manter, né, como você confirmou, está se mantendo. O Cape Epic, ele está quase no início da temporada, né? E o Brasil Ride, que é no final do ano, ele acaba sendo meio que o final da temporada, quando já acabou as provas, e aí os caras estão com o rendimento ainda lá em cima, então antes de entrar de férias mesmo, bora lá para o Brasil se divertir lá. E realmente o clima no Brasil, a experiência deles no Brasil, a gente sempre faz, depois do Brasil Ride, uma reunião, a gente já participou de algumas vezes, né? A gente pega todos os atletas dos CIAs e a gente vai fazer uma reunião de feedback. Galera, tudo que a gente tem que melhorar, para os atletas que têm referência de outras provas. E a gente anota tudo isso daí para ver o que a gente consegue implementar de melhoria nos anos seguintes. E é quase unânime para os gringos, porque aqui realmente o clima do brasileiro, da Bahia em si, assim, para o começo de férias deles é excelente. Então, a prova é justamente isso, é a última paulada, mas depois para aproveitar. Qual que é a importância, ou como que você, pelo Brasil Ride e também pelo que você vê de perto do Cape Epic, para as marcas, para as empresas que vivem do mountain bike? Eu entendo que sim. Tá? E o Cape Epic trabalha muito bem, né, a divulgação da prova, a divulgação dos seus atletas, dos participantes em si. E no Brasil Ride também, né? O investimento é grande, é uma equipe de mídia grande, é planejado muito isso com antecedência, sempre uma forma de promover muito o evento, as marcas que estão juntos, os atletas como um todo. Então, eu acredito que os atletas eles também avaliam bastante, né? Consideram sempre participar do Brasil Ride, porque a exposição deles, a exposição das marcas que estão junto com eles, acaba sendo bastante grande. Eu, por exemplo, em 2015, 2014, tive a oportunidade de conhecer a Rebecca Rush pessoalmente e, através disso, a Ellie Stocker, que foi a parceira dela naquele ano. A Ellie abriu as portas para mim do mountain bike profissional. Eu fui para casa dela depois, fiz um training camp nos Estados Unidos, corri provas lá e foi a partir disso que eu voltei para o Brasil e me profissionalizei e ganhei meu primeiro título de maratona nacional. E depois disso fui para Leadville e fiquei em 5º lugar. E aí fui para Brasil Ride, ganhei. Então, assim, você entende? Muda tudo. Rafael Campos tem muita experiência e muita história para contar. A gente espera o retorno dele aqui na Gregário para conversar mais sobre isso com a gente. Agora a gente escuta a dupla Camila Franciose e Júlia Eide. Elas vão participar do Cape Epic pela primeira vez. Se liga.
Júlia e Camila, muito bem-vindas ao Gregário Cycling. É um grande prazer ter vocês aqui para falar sobre a aventura que vocês vão encarar, o Cape Epic. Como ninguém está vendo vocês, eu vou começar pela ordem. Então, bem-vinda, Júlia. Obrigada. Bem-vinda, Camila. Obrigada. É um prazer muito grande participar com vocês. Legal, aqui com a gente também, em caráter especial, a nossa especialista, já que o Cape Epic é uma prova de mountain bike, a nossa co-irmã do MTB PES, a Viviane Faveri. Obrigada, Leandro. Feliz de estar aqui com você de novo. Júlia, Camila, por que vocês estão aqui em dupla? Porque o Cape Epic é uma prova disputada em dupla e vocês vão participar dessa prova pela primeira vez. Primeiro, eu queria saber um pouquinho de cada uma de vocês, da história com a bicicleta e, principalmente, eu acho que uma coisa que é curiosa, como é que vocês se conheceram e descobriram que vocês podiam competir juntas? Eu vou começar a falar um pouquinho, eu vou deixar a Camila contar a história, que eu acho que ela conta mais divertido. Mas a minha história com a bicicleta, na verdade eu faço esporte desde muito novinha, vôlei, basquete, o que aparecesse na frente. Mas a natação sempre o carro-chefe, né, de modalidade esportiva. E quando eu fiquei mais velha, nadando aqui no Minas, em Brasília, eles começaram uma equipe de triatlon e o professor do triatlon dava aula de natação para mim, sempre me chamava, mas eu sempre tive medo de andar de bicicleta na rua, carro, etc. E em 2013... Eu recebi um convite de um colega de trabalho para fazer um pedal clássico aqui, eu sou de Brasília, que é um pedal que sai de Brasília e chega em Pirinópolis. Aí eu, poxa, mas eu não tenho bicicleta, não tenho nada. Ele, não, eu te empresto, vamos lá e tudo. Aí eu acabei criando coragem, não sabia nem no que eu estava me metendo, era um pedal dá cerca de 92 quilômetros com 1.500 de ganho, e eu nunca tinha nem pedalado numa mountain bike. Aí uns 2 dias antes ele me emprestou a bicicleta e aí a gente deu uma voltinha aqui no asfalto, pedalou uns 20 quilômetros e eu fui, assim, levei o dia inteiro, claro, né? Que roubada! E aí, desde eu comecei a entrar mais nos esportes que tem a bicicleta, né, presente. E aí eu comecei a fazer provas de triatlon. Em 2015, quando eu conheci o Darley, que é meu marido, eu comecei a acompanhá-lo nas provas de mountain bike, né. Eu acompanhava ele nas provas de mountain bike e ele me acompanhava nas provas de triatlon. Percebi que eu não aguentava ficar lá esperando ele, né? Porque você vai vendo que, poxa, eu até dou conta de ir, o tempo de corte é razoável, e aí eu comecei a participar das maratonas, das provas. Ele curte muito stage race, então já acompanhei ele em algumas provas. Acompanhei, né, na verdade, e inicialmente participava só das maratonas, mas fui começando a achar pouco, né? Falei, não, ainda estou esperando muito. Nesse meio tempo eu conheci a Camila, que aí ela depois pode contar um pouquinho. O que eu mais gostei dessa história, Leandro, é a parte que ela fala que ela não aguentou esperar, estava ali esperando e, pô, eu consigo fazer isso e tal, eu me identifico. Esse desafio de casais é até um outro programa até, né? Porque como é que, se a esposa não pedala, se o marido não pedala, como é que concilia, e isso é realmente sempre muito difícil. Que bom que para você foi estímulo para entrar no pedal. E Camila, você não é de Brasília. Não, eu sou gaúcha, mas eu moro na Bahia, já são 16 anos aqui. A gente já fala que é baiúcha, né? Uma mistura. Ao contrário da Júlia, né? Eu já não participava nada, nunca fiz esporte nenhum. E também entrei no mountain bike para acompanhar meu marido. Ele já pedalava há mais tempo e ele vivia insistindo assim, né? Não, você tem que pedalar, toma aqui uma bicicleta, né? E a gente ia dar uma voltinha aí só para agradar. E aí, nessas voltinhas, assim, para agradar o marido, a gente acompanhava nas provas, né? E essa prova até, que foi a Brasil Ride, eu me inscrevi para participar da maratona, a Vivi lá, de dupla com a Raíza, a gente super fã. Ai, que legal! Nossa, lembro demais, assim, a Vivi guerreira, assim, humilde, nossa, sou muito fã, Vivi. E aí, numa dessas etapas, encontrei a Júlia na pousada, e ela falou que ela estava com a bicicleta, né, eu fui conversar, e ela também estava lá para fazer a maratona, e também estava esperando o marido dela, que estava na Brasil Ride, né, fazendo lá stage race. E aí a gente se conheceu, e a gente competiu juntas,
e trocamos contatos e começamos a manter assim contato, fazer um pedal em Brasília, né? Quando dava, a gente se encontrava e foi nascendo assim uma amizade. E disso a gente viu que a gente tinha as mesmas dificuldades. E até hoje tem, né? É muito engraçado. E a gente já fez muitas provas, né? Juntas, a gente fez a Brasil Ride, a gente fez o Transandes no Chile. E agora a gente está encarando ali, né? A Cape Epic. Surgiu essa oportunidade. E a Júlia, não sei, será? Eu falei, Júlia, tem que ser você, não tem outra pessoa, não vejo outra pessoa para ir comigo. E aí deu certo, estamos aí agora na reta final. Essa história é muito legal e a construção, né, de como é que vocês formaram a parceria, mas ao mesmo tempo é muito curioso, e eu tenho que perguntar isso, por que não com o seu marido? Por que com a Júlia? Quando eu entrei para o esporte, o meu principal objetivo era treinar para conseguir acompanhar ele, né? Para chegar no nível que ele estava. Só que em 2019, ele sofreu um acidente de bike, ele foi atropelado, foi bem grave, e ele ficou impossibilitado de competir, né? Ele pode pedalar, hoje ele está no mundo da bike elétrica, né? Da e-bike, mas ele não pode mais competir. Ele já fez a Cape Epic também, em 2018, e ele fez muitas provas, inclusive com o marido da Júlia, né? Fez 2 Brasil Ride com ele também, fez Transandes, enfim. E aí hoje ele não compete mais, né? E assim, o legal é porque a gente tem uma história, assim, as dificuldades que a gente tinha, né, principalmente, hoje já não são tantas, mas quando a gente começou no mountain bike, chegavam a ser, assim, motivo de piada, né, porque uma hora a gente vai contar detalhes, né, mas era uma dificuldade, assim, que você falava, poxa, mas você estava lá e você não sabia descer, por exemplo. Então, assim, a Cape Epic, ela é tão forte, tão marcante, eu acredito que na vida de qualquer ciclista, né, que tinha que ser com ela, porque é como se fosse assim, para fechar a tríade ali, né, das ultramaratonas, das stage race, só faltava essa e tinha que ser com ela, né. Eu acredito que mesmo se ele pudesse, talvez eu faria novamente com ele, mas a primeira vez tinha que ser com ela. Para poder fazer um Brasil Ride, um Transandes e agora encarar um desafio como o Cape Epic, vocês tiveram que percorrer um longo caminho de evolução, assim, de treinamento mesmo. Como é que é essa rotina? Como é que vocês se dedicaram para esse momento e para a principal stage race que tem, né, a mais reconhecida, pelo menos, do ciclismo mundial? Então, para mim, foi... Como eu acabava pedalando na Speed por conta do triatlon, eu tinha um bom condicionamento, mas não tinha zero técnica. Inclusive, nas provas de triatlon, que tem muito retorno, eu levava muita desvantagem, porque eu não conseguia nem fazer as curvas no cone direito, né? Então, eu por conta disso, até preferia provas mais longas, porque tinham menos retornos, né? Você vê o nível que chegava a falta de técnica. E aí, em 2018, a gente foi juntas, né, para o nosso primeiro Brasil Ride, e aí eu tive que fazer uma opção. Não tinha condição de levar os treinos de mountain bike junto com os treinos do triatlon junto, né, por conta de tempo de treino e desgaste das modalidades também. Então, eu comecei a migrar para mountain bike ali em 2018. E aí, sempre tentando mesmo, né, fazendo os pedais mais técnicos, ia sempre no XCO perto de casa, e às vezes o XCO que é perto de casa aqui na cidade não é tão técnico assim, mas pra gente, né, que não tem um nível técnico bom, já ajuda a melhorar, e a gente foi melhorando aos poucos, né, eu fui melhorando aos poucos. E agora para Cape Epic, né, a Camila me chamou, acho que foi em agosto, né, do ano passado, eu estava completamente sem treinar, tinha desanimado um pouco dos treinos, uma colega tinha sido atropelada e acabou falecendo lá em São Paulo, estava se preparando para uma prova lá na Itália, então fiquei bem desmotivada, estava até treinando para uma prova de natação, que por conta da pandemia estava mais tranquilo de treinar, treinava aqui no lago, que era águas abertas, não tinha problema de abre e fecha de piscina, e aí eu tenho que inventar alguma prova para manter os treinos e algum condicionamento, e eu não aguento ficar, né, então, vou nadar, coloquei de meta nadar no final de 2021, ia nadar 10 quilômetros, e aí, em agosto a Camila me chamou, aí eu tô totalmente sem treinar, tô sem pedalar, praticamente fiquei sem pedalar até agosto, né, de 2021,
Aí ela, não, isso não é problema, você treina, dá um jeito, a gente tem que ser você. Aí eu, ai meu Deus, então vou dar um jeito. Aí abortei tudo, né? Não teve mais 10 quilômetros de natação. E aí coincidiu de eu ter me mudado. Eu morava num apartamento e acabei comprando um lote numa chácara, construí a jato, porque começou a ficar muito preso ali, né, no apartamento, não estava aguentando, aí a gente fez um esforço financeiro, compramos um lote, fizemos a casa rapidinho, em 3 meses, e eu moro do lado de umas trilhas muito boas aqui de Brasília, né, na fazenda, perto da Fazenda Taboquinha, que tem um XCO, então, inclusive, ele, não sei se ele ainda mora, mas ele morava aqui próximo também, que é uma região que tem um nível técnico muito bom, é um dos lugares mais técnicos que tem para treinar aqui em Brasília, e eu estou morando a 1 quilômetro do início da trilha. Então, eu treino todos os dias, porque para sair de casa eu necessariamente pego estrada de chão. Então, só os treinos regenerativos, assim, que eu não vou para a trilha. E aí eu treino 6 vezes na semana, e aí todo dia com algum contato, com algo técnico. Acho que já melhorou bastante o nível técnico, assim. É o que, na verdade, é o que me preocupa na Cape Epic, inclusive. Não sei se vai ser suficiente, né, para a gente fugir dos cortes lá. Espero que seja, mas dentro do possível eu tentei me fazer preparar, um comentário, né, sobre isso, Leandro, porque é incrível como o mountain bike depende dessa estrutura de treino, né? Isso dificulta para quem é novato no esporte, não tá num ambiente que é propício, vai ser mais difícil mesmo de adquirir essa técnica. E aí é legal ouvir esse relato da Júlia, que quando foi morar num lugar que tá próximo das trilhas, chácara, mais fora da cidade, e aí é uma bênção você ter esse XCO aí, que incrível, né? A gente realmente se sente privilegiado, né, de poder morar aqui do ladinho das trilhas, e eu acho que vai ser o diferencial para a gente conseguir se sair bem, assim, na prova. Se tudo der certo, isso vai ter um fator relevante de contribuição. Com certeza, mas um parênteses técnico, comparando um pouco as trilhas do Brasil versus trilhas da África do Sul, eu não fiz a Cape Epic ainda, infelizmente, tá na minha lista de desejos, mas eu já participei de uma outra corrida na África do Sul que chama Sunny to Sea, de 3 dias, e também conheço muita gente que fez a Cape e tal. As trilhas do Brasil Ride, são consideradas mais técnicas, mais travadas, mais difíceis de pilotar do que essas trilhas da África do Sul, que são muito mais mantidas pelo homem, feitas pelo homem. Então, a diferença das trilhas do Brasil, que às vezes é trilha de cavalo, ou trilha de bike, e a gente incorpora muito mais os obstáculos naturais. Na África do Sul tem muito a cultura de montar pistas, e aí elas têm outra característica, são mais fluídas, por exemplo. Então você acaba até andando com mais velocidade, curvas com paredinha, obstáculos construídos, aquele negócio fluido, assim, gostoso de andar. E aí tem a diferença, porque o cérebro tem que estar acostumado a andar naquela velocidade também. E no Brasil, às vezes a gente está acostumado a andar mais devagar porque é mais técnico. E aí você vai para um lugar, você fala, pô, eu piloto super bem aqui no XCO, tá, eu ando bem. Aí você vai para uma trilha mais fluida, igual é na África do Sul, e aí você estranha um pouco a velocidade que você consegue andar nas trilhas. A bicicleta, ela se comporta de outro jeito, né, naquela velocidade. É interessante isso, e eu quero saber depois como que foi a experiência de vocês. Não, as trilhas aqui, as principais, né? Além do XCO do Abraão, tem umas trilhas do pessoal do Enduro, e elas têm justamente essa característica, né? Então, eu tô contando. Aproveita a trilha as do trilhas Enduro, aqui que vai ser me ajudem. Queria somar também ali, para finalizar a parte que a Júlia falou, que aqui onde eu moro também não tem nada de dificuldade técnica, né? É um plano, não sei se alguém conhece aqui, o oeste da Bahia, é uma região agrícola. Então, você pode andar 100 quilômetros aqui quadrados, que é só um plano só, sem dificuldade técnica. Só por curiosidade, a altitude daí? É um planalto? Mas é 600 metros. E qual que é a cidade mais próxima? Aqui, a cidade mais próxima que a gente considera é Brasília, né? 550. Tá. Tem Barreiras, que é 100 quilômetros, mas que, assim, até tem uma altimetria lá. Mas aqui mesmo, né, na cidade, não tem altimetria. A Flórida tem essa característica. Quem mora em Miami, não Flórida toda, né, o estado. Quem mora em Miami ali, um lugar mais plano, tem 2 parques que são cheios de trilhas incríveis e brinca com essa questão
de não ter montanha, não tem morro. Então você vai ganhando velocidade com saída de curva, saída de obstáculos, você vai trabalhando a técnica em terreno plano mesmo. É bem isso que vocês estão falando. Então, é bacana ver que as duas estão trabalhando a parte técnica. Que tem que ser, né, Leandro? Senão você não se diverte na bike. Eu imagino, eu acho que essa é a maior dificuldade. Eu até, inclusive, a pergunta que eu queria chegar era essa, assim, porque com tantos desafios, né, essa briga pelo corte, pela dificuldade de dominar a bicicleta, de conseguir vencer isso com tranquilidade, onde está o prazer da pedalada? Assim? Vocês conseguem ir numa prova como essa e desfrutar da prova, ou vocês estão sempre com a faca no pescoço? Eu acho que o grande prazer está justamente na superação, né? No nosso primeiro Brasil Ride, a gente chegou no ponto de corte da etapa rainha, faltando 3 minutos. Acho que foi o momento da prova que a gente mais curtiu, né? Essa pergunta que a gente curte. E isso é aquilo que a gente falou na entrevista com o Rafael Campos, Leandro, que eu fazendo a prova para ganhar, acabo uma etapa exausta, né? Mas assim, vou lá, faço minha massagem, tomo meu banho, tenho a comida, tudo. Aí a gente termina tudo, tá ali só descansando e vê essas guerreiras cruzando a linha de chegada. Pra mim, isso é tipo, essa é a inspiração. Você fala, né? Como assim? Eles vão ter menos tempo pra se recuperar, eles sofreram muito mais que a gente. Então, assim, é impressionante, sabe? Parabéns. É muito amor, né? Então, mas nesse tipo de situação também, e onde já tem o amor que a gente pode chamar de intimidade entre vocês, não tem uma hora que dá ruim? Não tem uma hora que uma tá mais brava que a outra, ou que uma tá mais desesperada que a outra, e que ali vocês precisam se reorganizar para conseguir chegar? Lembra, Júlia, aquele dia da lama no Brasil Ride? A Júlia estava muito preocupada. Nossa Senhora. Não, conta com atenção essa aí, porque deixou curioso. Foi em 2017, eu acho. 2018. O que aconteceu? Eu tenho muito problema para andar na chuva. Acho que foi até superado esse problema. A gente fez uma prova em dupla que estava com um terreno bastante molhado agora em outubro. E esse ano choveu muito e eu acho que quem passa um pouquinho na frente não sente tanto o problema da lama, né? Porque tá um pouquinho mais livre o caminho. E conforme o pessoal que anda mais atrás vai passando e descendo da bicicleta, vira uma coisa que simplesmente não tem como pedalar. E a lama grudava no pneu, grudava no quadro, na corrente, grudava em tudo. E você tinha que carregar a bicicleta assim no ombro, né? E aí eu comecei a ficar cismada que a minha corrente ia estourar porque a bicicleta estava muito suja. E aí eu não queria botar força para subir os morros, né? E a Camila, vamos, a gente vai ser cortada, vamos. Eu falei, não, vai estourar minha corrente. Ela, não vai estourar, a bicicleta está revisada, a corrente está nova para a prova, vamos. E aí deu, né? Esse dia também foi até a ida para Guaratinga, foi bem marcante esse 9 dia. 9 horas né? debaixo de chuva. A Camila acho que engoliu seco aí, claramente, né? Na Brasil Ride de 2018 que eu fiz com a Mati, a gente estava na etapa rainha indo para Guaratinga e ela tomou um capote homérico, assim, ela estava muito cansada, era o retorno dela para o mountain bike, então ela ainda tinha saído do ciclismo de estrada e estava enfrentando a gente estava competindo para ganhar e ela já toda destruída, e ela tomou um capote homérico no meio do nada, numa trilha, no meio do nada, num lugar maravilhoso, mas assim, que a gente estava no meio do nada mesmo, e ela caiu no chão, e do jeito que ela caiu, ela ficou tipo, Aí eu parei e fui resgatar, falei, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, né? O único jeito de ser resgatada daqui é de helicóptero, então comecei a não se mexe, respira, onde dói e tal, aquele atendimento de primeiros socorros para entender se tinha alguma coisa grave. No fundo, não tinha nada grave, nada tinha acontecido, ela não tinha nem quebrado um dente, nada, tava tudo bem, só que ela tava naquela situação de tipo, meu Deus, o que eu faço? E eu tentando ali resgatar, trazer ela de volta para a vida e nada, não tinha resposta, e ela não se mexia e não fazia nada. Aí passado, um monte de gente passando a gente, preocupado, e vinha ela, não sei o que. Teve uma hora que eu falei, mana, se você não consegue levantar, se mexer, eu vou ter que chamar o resgate. E o único jeito da gente sair daqui vai ser de helicóptero. No que eu falei isso pra ela, eu falei um pouquinho mais firme do que eu tô falando aqui agora.
ela abriu o olho e levantou e subiu na bicicleta de novo, sabe? Então, às vezes, a pessoa precisa de um cheque de realidade, um presta atenção bem dado para voltar para a vida, né? A gente brinca nessa situação aí que ela estava torrada, né? E aí, qualquer coisa, ela estava se agarrando para descansar um pouquinho, né? No meu caso, lá estava torrada. E eu, não, a corrente vai estourar. Tem que ir devagarinho, né? Mas a gente já teve acho que no Transandes também, assim, uma tá mais, um condicionamento um pouco melhor, tá melhor na prova. Mas no nosso caso a gente acaba contornando e acaba servindo de para outra, né? Uma puxa a outra. E essa coisa de pedalar dias seguidos, assim, como é que vocês lidam? Como é que o corpo de vocês lida com essa ideia de dormir numa barraca ou dormir, não sei como é que vocês vão ficar no Cape Epic, mas de no dia seguinte ter que se organizar tudo e deixar tudo pronto e lidar com essa coisa de estar sempre no esquema, descansando e nervoso ao mesmo tempo para conseguir dar conta? Para mim é muito, muito tranquilo, porque eu comecei justamente para acompanhar meu marido e ele só fazia stage race, prova de maratona, né? Stage race. Então, sempre, já desde o treinamento, eu comecei treinando com o Cadu Colasmo, desde a primeira visita lá, eu falei, stage race é o meu objetivo. Então, toda a base do treinamento já é para você pedalar muitas horas, né, e dias seguidos. E eu acho que já começa desde a base, né? E claro, depois o mental, mas isso você acaba se preparando já automático, porque você quer ir naquele lugar, então automaticamente você já sabe que vai ter que encarar, né? Olha, eu já sofro um pouquinho mais que a Camila. Eu, no outro dia, assim, acordo, parece que eu levei uma surra no dia anterior, tudo dói. Mas aí a gente tem todo o cuidado, né, com alimentação, com descanso, tenta fazer uma massagem. No nosso caso, que fica muito tempo na bicicleta também, o bretelle adequado, tudo, é um conjunto, né, de coisas. Mas convivência é muito legal, né? A gente brinca que quando vai para essas stage races, né, o carnaval de ciclista, né, onde todo mundo se junta ali e vira mais uma festa, né, do que um martírio, né, de sofrimento. Então, acho que toda a atmosfera, né, de amizade e todo mundo sofre junto, contando as histórias do dia anterior junto, né, acaba ficando bem, bem legal. Camila, Júlia, foi um grande prazer falar com vocês aqui no Gregário Cycling. A gente está na torcida pela prova de vocês. E aí, na expectativa, espero que vocês se divirtam e que seja mais uma etapa de muitas, o Cape Epic, para vocês esse ano. Valeu demais, Leandro. Obrigado, um prazer enorme. Muito bom estar aqui com vocês e poder trocar e dividir essas experiências, né? Com a Vivi também, que sou fã. E é isso aí. Obrigada, gente, aí pela oportunidade de conversar um pouquinho. Muita honra falar um pouquinho sobre esse grande desafio aí, que a gente já está aqui, momento de tensão, né? Só aguardando. Não tem mais o que fazer, né? A dupla tá pronta. Vocês vão ter uma prova incrível na Cape Epic. Boa viagem! Com essa conversa com a Camila e com a Júlia, chega ao final mais um episódio aqui na Gregário Cycling. Agradeço a você que chegou até aqui e lembro que tem muito mais conteúdo no nosso feed. Então siga a gente, seja no Spotify, na Apple Podcast ou no seu player de podcast favorito. A gente pode ser ouvido inclusive no YouTube. O mais importante é que você fique sempre perto da gente, dê sua opinião, comente, critique e ajude a gente a fazer um conteúdo cada dia melhor. Um grande abraço e até a próxima!